Seus filhos erravam cegos pelo continente, levavam pedras feito penitentes erguendo estranhas catedrais, e um dia, afinal, tinham direito a uma alegria fugaz, uma ofegante epidemia. Infância e ditadura no Brasil encontra-se ainda como temática pouco discutida. Parece-nos que um véu encobre esse assunto e deixa-nos num estranho lugar. Nada houve. Bastante estranho esse lugar. Contudo, crianças foram torturadas, sequestradas, abandonadas nesse período de nossa história, e nesse período tão recente da nossa história, e que por vezes insiste em se fazer presente em cenas do cotidiano, em práticas de governantes que abertamente defendem princípios e tempos ditatoriais. Vínculos com suas mães, com suas famílias, a construção de seus direitos encontravam-se distantes, sob a pecha de ordem e progresso, e de sons que permanecem nos ouvidos de alguns. Esse é um país que vai para frente. Temos que discutir a ditadura, temos que olhar nos olhos da tragédia e enfrentá-la. As crianças, elas estavam lá, com suas vidas apagadas e não podem continuar nesse apagamento. Mas não podemos continuar consentindo com esse apagamento. O que fazer? Bom, hoje trazemos a Amelinha Teles, que apresentará reflexões fundamentais para a nossa formação, que não pode abrir mão desse tema, que não pode fechar os olhos para um passado que persiste. Vamos ouvi-la? E diríamos mais, vamos debater esse assunto? Eu sou Amelinha Teles, Comissão de Familiares de Mortos Desaparecidos Políticos, feminista da União de Mulheres de São Paulo e coordenadora do programa Promotoras Legais Populares, Educação Popular em Direitos. Mas hoje eu vou falar de ditadura à infância. É possível associar ditadura à infância? Uns vão dizer que não, imagina. A ditadura não tem nada a ver com criança, né? Só na Argentina, no Cone Sul, que crianças foram sequestradas, outros vão dizer, né? E outros vão dizer que as crianças nunca foram sequer tocadas, apenas os pais, porque eram terroristas, e os militares, para salvar a pátria, os perseguiram sem dó e sem piedade. Afinal, tratava-se da defesa de segurança nacional. Pois saibam vocês, as crianças não foram poupadas aqui no Brasil, foram sequestradas e levadas para centros de tortura e de extermínio, como os DOI-CODE, órgãos da repressão política, onde seus pais eram torturados, suas mães torturadas, estupradas e consideradas irresponsáveis, desnaturadas, pois faziam subversão, reuniões com terroristas, faziam panfletos contra a pátria, ao invés de cumprir seu papel de mães e cuidarem de seus filhos. Os torturadores cumpriam seu papel de defensores da pátria e da família, por isso puniam suas mães com choques elétricos nas suas vaginas, nos ânus, mamilos, e depois ainda as violentavam sexualmente e as estupravam. Houve crianças aqui no Brasil nascidas em cativeiros, como as que nasceram nos campos de concentração, na região do Araguaia, parte sul do estado do Pará, onde houve um movimento guerrilheiro que participaram homens e mulheres. E quando participam mulheres, pode haver crianças. Ali foram massacradas populações que moravam e tinham amizade junto aos guerrilheiros e guerrilheiras. Mais de 70 guerrilheiros são desaparecidos, assassinados pelo exército, sob o comando de militares como o famoso torturador Major Curió, que foi recentemente homenageado pelo presidente da República, Jair Bolsonaro, como herói da pátria. Os corpos desses militantes políticos não foram sequer entregues a seus familiares para que os sepultassem. São corpos insepultos e são até hoje incluídos na lista dos desaparecidos políticos. As crianças também foram sequestradas e escondidas em centros clandestinos da repressão política da ditadura militar brasileira, que aconteceu em 1964 a 1985. Essas crianças, afastadas de seus pais e de suas famílias, foram enquadradas como elementos subversivos
pelos órgãos repressivos e algumas crianças foram até banidas do país. Foram obrigadas a morar com parentes distantes, a viver com nomes e sobrenomes falsos, impedidas de conviver, crescer, de conhecer os nomes verdadeiros de seus pais. Foram, enfim, privadas do cuidado paterno e materno no momento mais decisivo e de maior necessidade, que é justamente a infância. Essas crianças foram levadas aos cárceres da ditadura militar, foram confrontadas com sua mãe e seu pai, geralmente nus, machucados, recém-saídos de pau de arara ou de cadeira de dragão. Essas crianças muitas vezes tiveram suas mães encapuçadas, intimidadas, torturadas, e elas ainda não tinham nascido, eram mulheres, as suas mães eram mulheres grávidas, estavam aguardando o nascimento de suas crianças. Essas crianças muitas delas são ou eram, filhos ou filhas de guerrilheiros, guerrilheiras que hoje estão desaparecidos, nasceram em prisões e cativeiros. Nós temos assim o caso de extrema absurdo. Nós tivemos na guerrilha do Araguaia, por exemplo, crianças adotadas por delegados de polícia ou encaminhadas para orfanatos e pelo menos uma delas foi identificada como filha de um daqueles guerrilheiros desaparecidos do Araguaia, o Antônio Teodoro de Castro, o nome do pai biológico. A filha, a Lia. A Lia foi criada por uma família que a adotou. E hoje ela é uma pessoa adulta, mas ela carrega essa história com ela e não sabe até hoje quem teria sido sua mãe. Outro caso também bastante impressionante é o caso da guerrilheira Áurea Elisa, que os próprios torturadores dizem que quando ela foi executada, depois de presa por alguns meses, ela estava com uma criança no colo. Ela foi executada. Eles não informam o que teria acontecido com essa criança. Ela teria sido executada também ou ela foi entregue a algum policial e foi adotada. Não sabemos. Há muito que se falar, há muito que se contar a respeito da ditadura e da infância. E por último eu queria lembrar do caso de Nalva Teixeira, que chegou a vice-comandante das forças guerrilheiras, uma baiana negra de muita luta, geóloga, e que, segundo informes também de torturadores, ela teria sido capturada grávida. A Dinalva é desaparecida política hoje, provavelmente tenha sido depois de torturada, estuprada, assassinada e tem seu corpo ocultado, como vários outros. E essa criança teria nascido ou não? Não sabemos. Portanto, é um tema muito atual. Hoje nós falamos das crianças desaparecidas e essas crianças desaparecidas existiram ontem, muitas delas são sobreviventes e isto faz parte da história do Brasil.